Oi, pessoal, tudo bom? Espero que sim. Então, hoje nós vamos continuando aqui nos nossos estudos da doutrina dos espíritos, né, do kardecismo. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos hoje com um tema do livro dos médiuns. Está no capítulo 5 do livro dos médiuns, na segunda parte, capítulo 5. Esse capítulo 5 são as manifestações físicas espontâneas. E hoje o tema é fenômeno de transporte. Então, como nós já falamos no último estudo do livro dos médiuns, a gente estava falando das manifestações físicas espontâneas, aquelas que ocorrem espontaneamente sem serem provocadas, né, sem a evocação do espírito. Este fenômeno de transporte, ele se encaixa aí nos fenômenos espontâneos. E do que se trata? Exatamente do que fala aqui, transporte de objetos. Ou seja, os espíritos transportam determinados objetos de um lugar, objetos materiais, de um lugar para o lugar da reunião, né? Ou para onde eles desejarem. Para dar um exemplo, na Revista Espírita de 1861, tem um caso de uma médium, a mãe dela havia desencarnado e ela, a filha, a médium, enterrou essa mãe com um determinado anel. E ela mesma que colocou o anel no dedo da mãe. E numa das manifestações espirituais da mãe, o que ocorre? Aparece no quarto da filha o anel com o qual ela havia sido enterrada. Este espírito, né, a mãe da médium, sendo evocada, ela esclarece que sim, fora ela que retirara de sob a terra o anel e levara para a filha, né, dando esse testemunho à filha. E é um fenômeno, neste caso, né, a prova de qualquer suspeita, né? Porque a filha, ela própria havia colocado o anel, né, enterrado a mãe, e esse anel aparece, o anel mesmo, físico, né, no quarto da filha. Então é isso do que se trata, esses transportes, né, o fenômeno de transportes. E como os espíritos colocam, como Kardec coloca no início, né, do tema, geralmente os objetos transportados são de natureza delicada e graciosa, como se fossem presentes, né? Normalmente são flores, frutos, doces ou até joias, como no caso do anel. A intenção do espírito que produz, né, normalmente esses fenômenos é benevolente, ou seja, diferente do que a gente viu, né, no estudo passado, um caso, né, que uma casa era apedrejada, né, por pedras, né, que o espírito lançava, né, pedras que ele encontrava e lançava. Esse fenômeno, a base dele é quase igual. Tem algumas características diferentes aí que a gente vai colocar aqui. Kardec começa dizendo que é um fenômeno raro, e é um fenômeno, neste caso, o transporte de objetos, ele é muito fácil de ser imitado. Ou seja, uma pessoa com destreza, né, um prestidigitador, né, pessoa que tem destreza, né, manual, o mágico, por exemplo, faz isso, né, com facilidade. A gente vê, né, esses truques de mágica aí são bem comuns, né? Olha, o mágico fazer esses objetos aparecerem do nada, né? Entre aspas. Então é preciso, ele alerta, né? Que é preciso muito cuidado com esse tipo de fenômeno que acontecia mais naquela época, né? No início aí dos estudos, né? Da doutrina dos espíritos,
mas mesmo assim já eram raros, não eram comuns. Hoje são mais raros ainda, porque perderam um certo propósito, porque nós temos já toda uma literatura, toda uma fundamentação sobre a doutrina dos espíritos, né? E a gente não precisa provocar esses tipos de fenômenos para prova, né? Porque nós temos aí a abundância de descrições que Kardec realizou, a gente pega, para quem estuda, né, a doutrina dos espíritos, na realidade, né? Se a gente pegar, por exemplo, a revista Espírita, ela é abundante, porque a função dela era essa, né? Recolher todos esses fenômenos que aconteciam, estudá-los, comprová-los, e ele publicava, Kardec publicava, e todos esses estudos, essas observações que ele colocava na revista, depois de analisados profundamente, foram iam para os livros doutrinários, como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese e outros. Mas ele usava a revista como ele lançava ali, né, esses acontecimentos, esses fenômenos para serem estudados, comentados, né, e tendo certeza absoluta disso, né, dos fenômenos, da honestidade desses fenômenos, e a partir daí, tirando conclusões, ele foi formando o corpo de doutrina que a gente chama de Espiritismo, e hoje a gente chama mais como kardecismo. Por quê? Porque foi Kardec que codificou, fundamentou isso, né? Então a gente vai dizer que Kardec é o fundador, a gente chama de codificador ou fundador desta doutrina, a doutrina dos espíritos. Então ele faz este adendo aqui logo no início, né, antes das explicações dos fenômenos, com o cuidado que se deve ter, porque ele é facilmente, né, fraudado. Então, para a gente ver, interessante isso, né? Para a gente ver todo o cuidado que Kardec tinha para colocar isso, as observações. Ele observava os fenômenos atentamente, incansavelmente, antes de pegar isso como uma verdade e colocar como um fundamento dentro da doutrina dos espíritos. Então, era um trabalho muito sério e foi muito bem fundamentado. Então, quem quer realmente entender e estudar a doutrina dos espíritos, né, o kardecismo, tem que ler as obras básicas, as obras fundamentais, não básicas, as obras fundamentais do kardecismo. Tá? E aí, tendo essas obras, a gente não precisa repetir os fenômenos para entender toda a fenomenologia e compreender a base doutrinária do kardecismo. É como estudar física, né? A gente não precisa, né, fazer experiências, né, para estudar, por exemplo, a gravidade. A gente vai em Newton e lê, né, os fundamentos de Newton, né, e não precisa replicar, né, toda a experiência. A gente tem os livros, né, que estão ali com os fundamentos. A partir dali a gente vai seguindo adiante. Quem dá as explicações aqui sobre este fenômeno é o espírito chamado Erasto. Ele tem várias mensagens, peguem o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, várias mensagens sobre Erasto. São mensagens extremamente sérias, e são sempre ligadas à explicação dos fenômenos, né? Ele era muito didático neste ponto, né? Erasto era o nome do discípulo de Paulo, Paulo de Tarso, né, lá da antiguidade, né, o Paulo, o famoso Paulo, né, aquele do caminho de Damasco. Então ele era um discípulo de Paulo e contribuiu muito dentro da sociedade espírita parisiense, né? Ele se comunicava por determinado médium, no qual ele era o guia espiritual deste médium. E é ele que dá todas as características aqui do fenômeno. Só complementando, né, o que Kardec, as preocupações de Kardec, ele fala ó, as melhores garantias contra a fraude. Aí a gente aplica isso a qualquer fenômeno espírita. Qualquer acontecimento, né, que a gente, ainda nos dias de hoje, a gente se dê. Né, diante de qualquer fenômeno espírita,
como que a gente deve agir, né? Primeiro, contra as fraudes, né? O a notória a notória honestidade e o absoluto desinteresse do médium. Então começa pelo médium. Os fenômenos são sempre cuidados por um médium, né? Então, que obtém esses efeitos. Segundo, um exame atento de todas as circunstâncias. Como ocorreu isso? Em qual local, como estava, com as pessoas. Então, as circunstâncias que cercaram o fenômeno, né, em que os fatos ocorrem, os fenômenos. E um conhecimento esclarecido do Espiritismo. Então, né, para a gente analisar um fenômeno espírita, cara, né, a gente tem que ter os fundamentos da doutrina dos Espíritos. Senão a gente não vai falar ou vai entender as coisas de forma errada. Então ele sempre ressalta isso aqui, o desinteresse, principalmente quando ele fala de desinteresse financeiro do médium. Né? E não só financeiro em termos monetários, mas também de reconhecimento, de notoriedade, né? Então, total desinteresse. Onde não há interesse, não há charlatanismo, não há enganação. Porque toda enganação, todo charlatão quer ganhar alguma coisa. Então, se houver um desinteresse, não está ganhando nada, não se ganha nada, é difícil que ali esteja sendo haja enganação. Né? A pessoa vai perder tempo para enganar os outros sem ganhar nada em troca. O ser humano não chegou nesse ponto ainda, né? Então, como a gente falou, né, essa teoria desses fenômenos é explicada pelo espírito Erasto, né? E ele começa dizendo o seguinte, né? A produção exige médiuns que ele chama de médiuns sensitivos, ou seja, dotados de elevadas faculdades medianímicas de expansão e penetrabilidade. Expansão e penetrabilidade do que? Dos fluidos. O sistema nervoso desses médiuns tem características próprias para projetar profusamente, em abundância, né, o fluido animalizado. A gente já estudou, né, dentro do livro dos Espíritos, o fluido animalizado, que é o fluido vital, que todo encarnado tem, é apanágio dos encarnados, é o que ele chama de fluido animalizado, é o que nos dá vida, a vida animal, vamos dizer assim, né? É o fundamento, esse fluido animalizado, é o fundamento da vida, a vida orgânica, e só encarnado possui. Então preste atenção, guardem isso daí. O trabalho desse fenômeno, pulei aqui. O trabalho para o espírito que vai realizar esse fenômeno, então a gente tem o espírito e o médium. O médium tem essas características, tem que ter essas características próprias. Né? O trabalho para o espírito é muito complexo e difícil. E geralmente só pode ser operado por um único médium. Ele não pode usar mais de um médium. Em alguns fenômenos, quanto mais médiums aptos aquele fenômeno você tiver, melhor para a execução do fenômeno. Neste caso, é o contrário. Ele só é realizado com um único médium. O espírito precisa e necessita de um único médium já começa com aquelas características, um médium sensível, né, com sistema nervoso que não tem a blindagem que normalmente os encarnados possuem do seu sistema nervoso, né, mas aquela pessoa hipersensível, sabe, que sente demais as coisas, a pessoa que se toca, é sensível, né? A palavra é exatamente essa. Nós temos, às vezes, pessoas que são muito sensíveis a qualquer acontecimento, às coisas que acontecem à sua volta, né? Aos fluidos, a percepção dos fluidos, ela é hipersensível. Então, ela tem essa característica do seu sistema nervoso, diferente do comum dos encarnados, que tem uma certa blindagem no seu sistema nervoso em relação a esta sensibilidade. Então, o espírito precisa de um médium. Dependendo da reunião, pessoas que não sejam ali em extrema sintonia, né, dificultam
muito trabalho. No geral, isso acontece, mas neste é ainda maior a dificuldade, né? E por todas essas razões, o fenômeno de transportes são excessivamente raros. Isso dito por Erasto. Ele vai continuar para a gente entender melhor. Então, voltando lá aos médiuns. Não são todos os médiuns, nem todos os espíritos que podem realizar o transporte. É necessária, preste atenção, por que tem um determinado espírito e apenas um médium? Porque é necessária uma afinidade e analogia específica entre o espírito e o médium. Tem que ter uma sintonia, uma analogia, uma afinidade fluídica muito próxima entre o espírito e o médium. Quando a gente fala aqui de afinidade, afinidade fluídica, não necessariamente de pensamentos. Tá? Para que o fluido perispíritico, que ele fala, o fluido do perispírito do médium, que é expansível, né, do encarnado, que é o médium, se combine com o fluido espiritual do espírito. Então, fluido perispíritico do encarnado. O fluido vital, que é exclusivo do encarnado, o fluido vital que a gente já falou lá atrás, né, o fluido animalizado, é esse aqui, o fluido vital. O fluido vital exclusivo do médium, que é o encarnado, deve obrigatoriamente impregnar o espírito que vai provocar, ele chama aqui o espírito agente, que vai agir para ocorrer o transporte. Somente assim o espírito pode, por meio de propriedades desconhecidas do ambiente, aí é a natureza do ambiente, os fluidos que formam o ambiente, características da matéria, que inclusive ele fala que ele não está autorizado a divulgar, mas que isso seria descoberto pela ciência. Então a gente tem avanço da ciência explicando certos estados da matéria que não existiam, que não eram compreendidos e eram desconhecidos da época. A gente já falou em lições anteriores. Então, esse fluido vital, né, somente assim o espírito pode, por meio dessas propriedades, né, desconhecidas do ambiente, isolar, tornar invisíveis e movimentar esses objetos materiais até o local que ele deseja. Né? Então, é um trabalho quase de materialização, né? Porque o espírito precisa ser impregnado, olha só, o espírito precisa ser impregnado do fluido vital do encarnado. E para existir essa afinidade, o espírito não pode estar, como a gente costuma dizer, muito desmaterializado, né? A gente já falou que através da evolução espiritual, o perispírito vai se, vamos dizer assim, se desmaterializando, né? Se tornando mais fluido, né? Quanto mais elevado for o espírito. Então, é necessário, para que exista essa afinidade com o encarnado, que sejam espíritos ainda inferiores no sentido de mais próximos à matéria, não necessariamente maus. Quando a gente fala espíritos inferiores, a gente está falando nesse sentido de evolução, né? Espíritos que são mais próximos à matéria. Né? Quanto mais evoluído o espírito, mais ele se distancia da matéria, mais fluido vai se tornar o seu perispírito. Né? Kardec usava a palavra de desmaterializado. Né? Quanto mais desmaterializado, mais afastado da matéria. Então, são espíritos mais materializados para realizar esse fenômeno. Precisa haver essa junção fluídica, porque aí este fluido combinado, fluido do espírito combinado com o fluido vital do médium, essa combinação vai poder isolar aquele objeto, né, vai torná-lo invisível, e a partir daí o espírito pode movimentá-lo, por isso que aparece, né, você não está vendo o objeto e de repente o objeto aparece em cima de uma mesa, por exemplo. Né?
porque ele estava ali isolado por esse fluido, tira-se o fluido e aí o objeto aparece. Ele não é materializado, hein? Ele não foi desmaterializado. É um objeto que foi retirado e transportado, por isso que é o fenômeno de transporte. Existem fenômenos de materialização que nós vamos ver mais adiante aqui no Livro dos Médiuns, né, no chamado Laboratório do Mundo Invisível. Interessantíssimo, mas nos próximos capítulos. Então, esse é um trabalho, como a gente estava falando, olha, um trabalho quase material, que causa, né, como o espírito ainda muito materializado, causa. É chato, né? Ele fala que causa aborrecimento e fadiga aos espíritos, que é trabalhoso. Então não dá para ficar fazendo a toda hora. Né? E é fadiga, né? Porque é um trabalho quase material. Está trabalhando com fluidos, mas são fluidos densos, né? Fluido vital, um fluido mais denso comparado com o fluido perispiritual mais elevado. Por isso que é um motivo legítimo de suspeita quando um médium se vangloriar de obter transportes à vontade e de dar ordem aos espíritos, né? Como se eles fossem seus empregados. Ai, traga aqui, leve lá, né? Desconfiem, porque não é assim. Pum, quero e acontece. De jeito nenhum. Porque mesmo o espírito querendo fazer um determinado transporte, ele necessita do médium e da condição propícia do médium, senão não acontece. Né? Então, por isso que ele fala aqui, ele vai falar mais vezes aqui, é complicado e é raro de acontecer. Normalmente, o estado do médium para que isso aconteça é o estado sonambúlico. O que é o estado sonambúlico? É como se o médium estivesse em um sono profundo, né? E aí seu espírito se desprende, né, do corpo físico, então esse desprendimento facilita, né, o desprendimento dos fluidos, né, do seu perispírito. Então, quanto mais profunda for seu estado, né, mediúnico, que ele chama aí de estado sonambúlico, que é quase mesmo, né, o estado de sonambulismo, onde o corpo no sonambulismo, nosso corpo está lá extremamente em sono profundo, e o espírito age com maior liberdade, como se quase desencarnado. Né? É nesse estado que pode ser provocado, inclusive, nós vamos falar nos próximos capítulos, lá no Livro dos Espíritos, sobre o sonambulismo. Então, quem não entende muito bem ou não ouviu falar, vai entender melhor. Mas só para entender aqui qual que é o estado, não necessariamente sempre, mas é o estado que mais facilita esse trabalho, né? Onde o médium se desliga mais profundamente, se desprende mais profundamente, e aí facilita a combinação dos fluidos dele com o fluido do espírito. A explicação o Erasto faz uma observação sobre esse transporte que ele não, ele normalmente e mais pesados, né, que podem ser transportados. Não é isso que impede, né, o transporte desses objetos. Mas vai haver, por exemplo, se ele quiser transportar um objeto maior, mais pesado, a combinação dos fluidos e a condensação desses fluidos vai ter que ser proporcional ao peso, à quantidade de matéria daquele objeto. Então vai ser muito mais complicado. Vai haver necessidade de maior expansão fluídica do médium, né, e uma união maior, vamos dizer assim, produzir maior quantidade deste fluido, dessa combinação de fluido, para que ocorra esse transporte. Então pode ocorrer com objetos maiores, mais pesados, uma mesa, por exemplo, a gente estava falando de um anel, de um bombom, de uma flor, que são objetos pequenos e leves, mas pode ocorrer o transporte. Lá no Livro dos Espíritos a gente tem exemplos desses transportes,
né, no Livro dos Espíritos, não, perdão, na Revista Espírita, também de 1861, de um médium, não lembro o nome agora, que provocava transporte de pessoas. Né? Mas isso é muito mais raro ainda, porque a condição fluídica vai ser outra. Né? Então haverá uma necessidade de maior quantidade, maior profusão desses fluidos, maior densidade desses fluidos, da combinação desses fluidos, para que isso aconteça. Então, resumindo, pessoal, é isso aí sobre o fenômeno de transporte. Né? Recomendo a leitura da pergunta, são os itens 96 a 99. É pouca coisa, mas é interessante ler com detalhes a explicação aqui de Erasto sobre a condição necessária para que ocorra esses transportes. É um fenômeno interessantíssimo, né? Hoje é muito mais raro ainda. Nesta época ocorria esses fenômenos exatamente para chamar a atenção, porque era o início da codificação, né, do estudo, né, o espiritismo moderno, como a gente o entende hoje, estava surgindo ali, então a quantidade de fenômenos era muito intensa, né, porque realmente havia uma conjugação da espiritualidade maior para que esses fenômenos, coordenando estes fenômenos, né, espíritos mais elevados coordenavam esses fenômenos provocados, realizados por espíritos mais inferiores, né, era um trabalho conjunto para que esses fenômenos ocorressem com maior quantidade em abundância, sempre ocorreram. A gente já falou sobre isso. Né? O fenômeno são fenômenos naturais, não tem nada de sobrenatural. Tem a explicação aqui, que é a combinação fluídica, é necessário um médium. Então, são fenômenos naturais, fazem parte da natureza, que sempre ocorreram, mas ocorreram nesta fase, né, do início do Espiritismo moderno, para que houvesse aí a curiosidade, a excitação da curiosidade, da busca de entender esses fenômenos. Né? E através da compreensão, que foi o trabalho de Kardec, através da observação sistemática, constante, né, foram tirando-se as conclusões, a comunicação direta com os espíritos, a explicação dos fenômenos. A gente tem aí toda a codificação, todo o corpo doutrinário que a gente chama hoje de kardecismo, né, explicando o mundo espiritual e a sua inter-relação com o mundo carnal, né, com o mundo dos encarnados. Por isso que é interessante a gente estar aqui estudando no livro dos médiuns cada um destes fenômenos. A gente vai estudar todos os outros fenômenos mediúnicos, compreendendo como eles se processam, né? Até para entender o mecanismo da mediunidade, por isso que o livro dos médiuns é o livro prático, né? Para entender e praticar a mediunidade. Então, aí, fenômeno de transporte explicado aí resumidamente. E espero que vocês procurem lá no Livro dos Médiuns, aprofundar capítulo 5, a segunda parte, o fenômeno do transporte. Até a próxima.